Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Só quem está feliz, diga glória. Quem está triste, diga aleluia. Jesus vai animar. Amém? Isaías 60, verso 1. Levante e resplandece, que a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? Aleluia. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. Como disse aqui o pastor Carlos Maia, eu sou co-pastor ali, um dos vice-pastores na Adebras Bom Retiro, representando o bispo Samuel Ferreira, e o pastor local lá é o pastor Eduardo Souza, onde nós auxiliamos também na vigília da Adebras. E nós bendizemos ao Senhor por essa oportunidade, por estar conhecendo mais esta linda igreja que vai morar no céu. Amém? Eu trago a palavra de saudação do meu líder, bispo Samuel Ferreira, ao líder desta casa, deste ministério, pastor Josué Gouveia, que é o 5º secretário, se não me falha a memória, da nossa CONAMAD, nossa convenção geral, e todas as vezes que nós recebemos eles lá em São Paulo, nós sentimos muito alegre e feliz. Amém? Externo também a minha gratidão ao pastor Carlos Maia, este homem de Deus, juntamente com a sua esposa. Deus continue te abençoando. E dia 10 de novembro, nós esperamos você lá, em nome de Jesus Cristo. Ele vai pregar lá na nossa capelinha, ali na Adebras Bom Retiro, na capelinha. Ele vai estar pregando lá, vai ser bênção do céu, amém? Lá nós temos 2 cultos, um às 9 horas da manhã e outro às 18 horas. E louvamos a Deus, ele vai estar ministrando os 2 cultos. Louvamos a Deus também pela vida do pastor Wellington. Deus abençoe a vida do pastor Wellington, meu amigo. Ele, durante o período que morou em São Paulo, ali era um bairro vizinho do meu, ali onde eu moro. E nós bendizemos ao Senhor por a vida deste homem de Deus. Quando ele esteve lá na capelinha Adebras Bom Retiro, Deus usou a vida dele poderosamente lá para abençoar nossas vidas. Deus continue abençoando a vida dele. Daqui a pouco ele vai ser instrumento de Deus para nossas vidas também. Pastor Leonardo, Deus continue abençoando a vida dos amados, amém? Amanhã vamos estar lá na igreja Frutos do Espírito. Convido você a abrir a sua Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 8. Trago a palavra de saudação também da pastora Viviane Dantas, minha esposa. Dia 10 de fevereiro, se Jesus não voltar, eu vou completar 15 anos de casado. Aleluia. Aqui, ó. Ele deu aleluia porque ele sabe a intensidade do milagre, né? Eu orei muito, subi um monte, jejuei, casei com uma mulher linda. Ela não orou, então casou comigo. E até hoje, quando eu olho para ela, o meu coração não bate, capota. É bênção do céu. Ela está acompanhando aí, ao vivo aí, através da transmissão. Deus seja louvado, amém? Como de costume, eu não sei se os irmãos ficam sobre os pés ou sentados, da maneira que for aqui a cultura da igreja. Apocalipse capítulo 8. Essa é uma noite singular para a minha vida. Aleluia. Daqui a pouco meu amigo também, Júnior Trovão, vai estar ministrando. Deus abençoe a vida dele. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até diante de Deus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Irmãos, o texto ao qual nós lemos,
nós olhamos e reparamos aqui, o versículo 1 vai ser algo inédito na Bíblia. Se nós fazermos um paralelo, uma comparação com Isaías capítulo 6, quando Isaías ele tem a visão, ele vai contemplar anjos voando diante de Deus ou diante do trono, e eles diziam santo 24 horas, eles não cessam de adorar a Deus. Mas quando nós olhamos este texto aqui, e se nós fôssemos aprofundar no contexto, nós saberíamos que a atenção do céu, assim como a sua está agora nesse momento para mim, é por causa que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, ele se aproxima para poder abrir os selos. E a abertura, principalmente o 7º selo, que simboliza a totalidade, ia trazer consequências, ia desencadear algumas coisas que iriam começar a acontecer. Por isso que no versículo 2, depois da abertura dos selos, as trombetas são entregues. Mas eu não quero me ater à mensagem escatológica, mas eu quero trazer uma reflexão sobre algo que até mesmo a cantora que antecedeu nós aqui falou, sobre as doenças emocionais, psicológicas. Nos dias atuais nós olhamos, as redes sociais tomam tanto tempo de nós, que nós não temos mais tempo para desfrutar de uma comunhão plena com Deus. Quando nós olhamos para as pessoas e perguntamos para ela, quanto tempo de oração você passa? Quanto tempo de comunhão você tem com Deus? Alguns vão responder, quando eu vou à igreja, eu oro, é somente este momento. No dia a dia, a pessoa não consegue mais fazer isso. E quando nós estamos olhando aqui, o céu está em silêncio, mas algo está funcionando. O que, pastor? O versículo 3 e 4 vai nos dizer que tem um anjo que ele não para, ele não vai prestar atenção naquilo que o Cordeiro está fazendo, porque ele tem uma incumbência, ele tem uma responsabilidade, e a responsabilidade dele é pegar a oração dos santos e misturar com incenso, para que chegue diante da face do Senhor. Eu vou repetir novamente para você, o céu está em silêncio, todos do céu estão atônitos, parados, para ver o que está acontecendo, o que vai desencadear após a abertura do 7º selo. Mas existe um anjo que ele não pode parar, porque aqueles ao qual faz ele trabalhar, se nós dizemos assim, administrar, não deixa ele parar. Por quê? Enquanto os santos estão orando, a oração está subindo. Enquanto a oração sobe, ele mistura com incenso e chega diante da face. Eu creio que nesta noite, nesta madrugada, nessa vigília, nós estamos aqui, e você veio aqui atrás de algo da parte de Deus. Você veio aqui para receber um renovo, você veio atrás aqui para receber uma vitória, você veio para receber um milagre, e a chave ainda da vitória nossa não é, meu amado irmão, o WhatsApp, ainda não é o Facebook ou o Instagram, ainda é a oração, o relacionamento com Deus. Quando Deus olha para Jeremias, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós queremos que Deus revele, nós queremos ter conhecimento de coisas profundas, mas o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é raso. Eu trago um pensamento que muitas pessoas não concordam, mas eu digo, revelações profundas não cabem dentro de mentes rasas. Relacionamento profundo não cabe com pessoas que querem ter um relacionamento raso com Deus. Muitas vezes nós queremos o agir, o mover de Deus na nossa vida, no nosso ministério, dentro do nosso lar, e Deus está falando assim: tudo acontece através da oração. Algo que nós temos que entender: o poder da oração não está em quem está orando, está em quem vai responder a oração. Eu vou repetir para você nesta madrugada aqui: o poder não está em quem está pregando, não está em quem está cantando, não está em quem está coordenando. O poder da oração que vai ser respondida aqui ainda é de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao 3º dia ressuscitou, e ele está aqui para receber o meu e o seu culto. Quem veio cultuar a Deus aqui nesta noite, levanta a sua mão e adore. Quando eu estava falando de Isaías capítulo 6, eu vejo algo interessante. Nós olhamos para os últimos dias e nós vemos superstars, gospels dentro da igreja.
eles olham e falam assim: se eu não estiver pregando, nada acontece, se eu não estiver louvando, nada acontece. Mas diga de passagem aqui, meu amado irmão, uma adoração perfeita Deus já tem lá no céu. Os serafins, querubins, arcanjos, eles adoram 24 horas. Você chega na igreja muitas vezes, está com dor de cabeça, não adora, está com problema, não adora. É por isso que ele vai dizer lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que o Pai está à procura dos adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Cadê os adoradores aqui na vigília segunda de primeira? Quem veio adorar a Deus? Quem é adorador? Levanta a tua mão e adore. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver Herodes se levantando para poder barrar a igreja, para poder frear a igreja. Nós sabemos que tudo isso está Satanás por trás, o inimigo da nossa alma. Muitas vezes você está olhando as situações e você está dizendo assim: o que está acontecendo? Aí Deus está falando para mim e para você, é que através da oração você vai gerar intimidade comigo, e através dessa adversidade, dessa luta, desse problema que se levantou, eu vou te dar vitória. Eu vou fazer algo, uma proeza extraordinário acontecer sobre a sua vida. Nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vemos que Tiago, ele morre. Então Herodes vê que isso agradou o povo judeu, ele pega Pedro e ele vai também matar Pedro. Mas quando ele vai matar, lançar mão sobre ele, chegam alguns e falam assim: olha, nós estamos no tempo dos pães asmos, na Páscoa não pode se matar ninguém. Então ele fala assim: prende Pedro, deixa ele preso. Enquanto ele está preso, a Bíblia vai nos dizer que no versículo 5 de Atos do Apóstolo capítulo 12, a igreja fazia contínua oração pelo Pedro, que estava lá na prisão. Ei, você veio aqui e Jesus está falando assim: continua orando, continua perseverando, a tua bênção vai chegar, o teu milagre vai chegar, a tua ajuda vai chegar, a tua providência vai chegar. Aí sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que ele está lá orando, a igreja está orando, Pedro está preso, tem 16 soldados responsáveis por ele, 2 deles estão presos às suas mãos e aos seus pés, não tem como ele fugir, tem 3 portões para que ele pudesse sair da cidade, e eles estão ali olhando para Pedro, porque eles tinham interesse de enfraquecer a igreja, deixar a igreja fraca através da morte do seu líder, deixar os membros dispersos. Essa é a intenção de Satanás. Mas olha o que vai acontecer. Enquanto a igreja está orando, a Bíblia diz que o céu se movimenta. Você pode dizer para essa pessoa, fala assim: enquanto você está aqui orando e adorando a Deus, Deus está trabalhando em teu favor. Diga para ele com convicção, diga para ele com certeza. A Bíblia nos diz que quando Josafá, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 22, começou a adorar junto com a tribo de Judá, sabe o que aconteceu? Deus começou a colocar emboscadas contra o inimigo deles. Não é diferente aqui nesta madrugada. Eu venho lá de São Paulo para profetizar sobre a sua vida, para liberar um decreto. Enquanto nós estamos aqui, Deus está agindo. Enquanto nós estamos aqui, Deus está curando. Enquanto nós estamos aqui, o Espírito Santo está indo de encontro àquele coração que precisa ter encontro com Jesus. A igreja está fazendo contínua oração. Aí sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir algo na vida de Pedro. O escritor de Hebreus no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim: não são eles anjos de Deus ou ministros de Deus em favor daqueles que vão herdar a salvação. Só quem vai herdar a salvação aqui, levante a sua mão assim, ó, levante a sua mão. Então olha para o lado e fala assim: descansa o seu coração, você não está sozinho na terra não. Existe um exército celestial a meu serviço e ao seu serviço também, em nome de Jesus.
A igreja está orando e o céu está se movimentando. Deus desencadeia um anjo, dá uma ordem a um anjo dizendo assim: desce lá na prisão e vai de encontro à resposta que a igreja precisa receber. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, entenda algo que está acontecendo. Enquanto a igreja está orando dentro da casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, elas não sabiam, as pessoas que estavam reunidas não sabiam, mas Deus já estava trabalhando em favor deles. Deus já estava agindo em favor deles. Enquanto você está aqui, eu estou aqui para profetizar. O ano 2019 não vai acabar da mesma maneira, da mesma forma. Deus vai trabalhar ao teu favor, Deus vai agir ao teu favor, Deus vai realizar sonhos, Deus vai cumprir promessas. Ele está lá, e quando o anjo chega, a Bíblia nos diz que as cadeias caem automaticamente da mão e do pé de Pedro. Segunda coisa que vai acontecer, a Bíblia diz que ele acorda, cutuca Pedro e fala assim: olha, pega a tua sandália, a tua capa e segue-me. Eu não vou me ater, não vou poder me aprofundar, mas eu quero dizer algo aqui, liberar algo sobre a sua vida. Enquanto você está aqui, as cadeias que prendem o teu ministério, o teu lar, a tua família, eu estou aqui para profetizar. Vai se cumprir a palavra que está escrita em Isaías capítulo 10 versículo 27. A unção que despedaça o jugo será manifesta dentro da tua casa, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Ele começa a seguir. Ele pensa que é uma visão, mas não é. E ele está seguindo o anjo. E o anjo está indo na frente e Pedro está indo atrás. Veja que interessante. As coisas dele ia ficar na cadeia, mas o anjo falou assim: ó, aquilo que te pertence, pega, porque é restituição. Eu não vou deixar o inimigo tocar naquilo que é teu. Estão achando que vão levar embora, estão achando que vão carregar, mas Deus está dizendo assim: eu faço o sobrenatural acontecer, e a restituição vem sobre a sua vida, vem sobre a sua família. Se prepara. Quando o povo foi sair do Egito, Deus falou: nenhuma unha vai ficar no Egito. Aquilo que te pertence, aquilo que Deus te deu, ei, Satanás não toma. Hoje Deus te devolve. Eles estavam pensando que era o fim de Pedro, era o fim da igreja, porque ele estava bem preso. Mas sabe a palavra que eu tenho para você? Estão olhando para você, quem sabe o inimigo da sua alma, e está dizendo assim: é o fim dele, é o fim dela, é o fim do seu casamento, é o fim da tua família. Aí Deus está falando para mim e para você, negativo. Enquanto você ora, o céu se movimenta e vem com resposta para você. A Bíblia vai nos dizer que o anjo está andando e a porta abre automaticamente. Diga para essa pessoa: a porta abre automaticamente. Talvez você está olhando, você não está tendo expectativa. Você está olhando para a situação sua, você fala assim: o ano 2019 vai acabar assim. Deus está dizendo: não, eu vou fazer algo extraordinário acontecer sobre a sua vida. Deus encadeia o anjo está andando, e a Bíblia vai nos dizer que a porta abre automaticamente. Deus está dizendo: daqui para dezembro, aquilo que está travado, aquilo que está fechado, vai se abrir. Na posição de receber agora, assim diz o Senhor aos seus ungidos, que estão aqui na vigília da segunda de primeira: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, destruirei os ferrolhos de ferro, te darei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que possam saber que eu sou o Senhor da tua vida. Eles estão achando que é o nosso fim, mas eles achavam que era o fim da igreja primitiva. Aí sabe o que Deus vai fazer? Vai soltar Pedro, levar ele em resposta. Agora eu quero que você preste bem atenção nisso daqui. Quando Pedro saiu da prisão, o anjo não falou com ele, não falou quem estava orando.
O versículo 5 vai falar que a igreja estava reunida na casa da irmã Maria. Mas o Espírito Santo, eu creio assim, que conduziu Pedro até a casa da irmã Maria. Porque onde estava sendo feita a oração para ele ser solto? Na casa dela. Você está preocupado. Muitas vezes nós chegamos apavorados na presença de Deus. Você fala até o seu endereço. Aí Deus está falando assim: aonde você está orando, aonde precisa de um milagre, a resposta vai chegar lá. A resposta vai chegar lá. A resposta vai chegar lá. Pedro chegou batendo na porta. Não acreditaram que era Pedro. Ei, a bênção vai chegar batendo na tua porta. O milagre vai chegar batendo na tua porta. O sobrenatural de Deus vai chegar sobre a sua porta. A oração, ela faz o sobrenatural acontecer. A igreja, ela tem um papel de ser o consolador também sobre a face da terra. Quando nós olhamos, o papel do Espírito Santo é nos consolar. Mas Romanos capítulo 4 vai nos dizer que ele sobe na presença de Deus com gemidos inexprimíveis. Para nós sermos consoladores, nós também temos que ser intercessores. E quando eu olho para a vida de Neemias, no capítulo 1, versículo 11, ele recebe as notícias de como se encontrava Jerusalém toda destruída. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele vai se compadecer, e ele começa a orar e a jejuar. Ele começa a orar e a jejuar. E no versículo 11, ele vai entrar na presença do rei, e ele vai fazer uma oração, pedindo graça a Deus, pedindo para Deus intervir naquela situação. Quem sabe você veio nessa vigília e você precisa de uma intervenção na sua vida. O salmista no Salmo 46, no verso 1, ele vai dizer: Deus é a providência, Deus é o socorro, Deus é o auxílio, Deus é a ajuda, Deus é a cura, Deus é a salvação, Deus é a libertação. No verso 5 ele vai dizer: Deus está aqui dentro dessa casa, mas também está agindo lá na sua casa, onde você precisa da providência do Senhor. No verso 9 diz assim: hoje ele faz o impossível se tornar possível na sua e na minha vida. Ele faz o milagre se tornar realidade. Neemias, ele está numa fortaleza chamada Suzã. Ele não sabia, ele nunca tinha ido a Jerusalém. Ele recebeu a notícia que lá estavam todos destruídos, oprimidos. Eles precisavam de um auxílio, eles precisavam de um milagre, eles precisavam de uma providência, eles precisavam de uma ajuda. Sabe o que vai acontecer? A Bíblia vai nos dizer que ele começa a orar, e quando ele entra na presença do rei Artaxerxes, o rei vai olhar para ele e vai dizer assim: vejo que você está abatido, mas você não está com doença física, é a tua alma. Muitas pessoas estão aqui e elas estão glorificando, estão exaltando, mas quem sabe você está como o salmista. No Salmo 142, verso 7, ele vai dizer: liberta minha alma, ó Senhor, para que eu possa te louvar. Você não está preso fisicamente, mas emocionalmente você está preso. E algumas pessoas não conseguem se expressar glorificando, exaltando, porque a angústia tomou conta. Mas nesta noite Deus tem um milagre para realizar sobre a minha e sobre a sua vida. A pergunta do rei para ele foi essa, no versículo 4 do capítulo 2. Ele falou assim: então, o que me pedes? O rei perguntou para Neemias: o que você precisa? O que você necessita? Veja que a continuação do versículo vai dizer que ele não responde de imediato. O versículo 5 vai falar que ele ora a Deus para poder dar uma resposta ao rei. Ele precisa da direção de Deus, ele precisa da orientação do Senhor. Você veio aqui nessa noite porque você precisa da direção de Deus, você precisa da orientação do Senhor. Ele queria restaurar Jerusalém, ele queria restaurar os muros, ele queria ser um canal de bênção, mas ele era o copeiro do rei, ele não tinha recurso. Mas nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. Quem sabe você está olhando para a situação a qual você está, você fala assim: eu não tenho recurso, nem físico, nem monetário,
monetário, nem espiritual, mas nós estamos diante de Deus, a qual pode suprir toda a nossa necessidade. Neemias, ele acreditava nisso e ele estava confiante. E quando ele ora a Deus, Deus coloca no coração dele. Ele entra na presença do rei Artaxerxes. E a Bíblia vai nos dizer que no versículo 7 ele vai fazer um pedido. E qual é o pedido, pastor Tiago Dantas? O pedido é esse. Ele falou assim: me dê-me cartas para que os governadores possam me dar passagem até que eu chegue a Judá. Você não entendeu? Eu vou repetir para você gravar dentro do seu coração. Ele pediu cartas de autorização para poder passar pelas fronteiras. Eram 220 fronteiras até que ele chegasse a Judá. O que tem isso, pastor? Você já viu que muitas vezes você tenta, mas parece que tem um impedimento que impede do seu ministério, da sua vida financeira, da sua vida material, de áreas da sua vida conseguir progredir, crescer, as estacas da tenda. Aí você fala: o que está acontecendo? É que você tem que ter autorização para poder romper essas fronteiras. Quando nós olhamos em Daniel capítulo 9, nós vamos entender melhor isso. Daniel, ele está orando durante 21 dias. Veja, não é 1, não é 2, nem 3, 21 dias. O anjo Gabriel vai descer na presença dele e vai trazer uma explicação. Ele vai falar assim: sabe por que eu demorei? É porque o príncipe da Pérsia, ele impediu de eu descer com a resposta. Paulo vai escrever em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades, legiões e ossos da maldade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Neemias, ele sabia que ele era um servo, ele era um copeiro. Se ele chegasse na fronteira, iam perguntar para ele assim: com autorização de quem você está aqui para poder passar por essa fronteira? Ele não tinha autoridade, ele não tinha autorização, mas a Bíblia nos diz que Deus deu uma direção para ele. Falou assim: pega cartas, porque os governadores, os líderes daquelas cidades vão dar passagem para você. E quando ele foi chegando, foi dando passagem para ele. Eu estou aqui profetizando para a sua vida. Eu não sei aquilo que está impedindo, mas nesta noite Deus está colocando cartas na tua mão. Você vai ir além, você vai ir além, você vai continuar caminhando, você vai prosseguir. Estão querendo limitar você, mas Deus está dizendo assim: não, eu tenho as nações, eu tenho os estados, eu tenho muito mais e além para você. Ele recebe as cartas. E agora, pastor, ele precisa de recurso. Ele vivia junto com o rei, mas ele não tinha recurso. O rei olha para ele e fala assim: você não tem recurso? Então ele pediu uma carta. Que carta é essa? Falou: me dá uma carta para que o jardim do Senhor, que é um jardim reservado, e Asaf, que é o guarda do jardim, me dê passagem para que eu possa entrar dentro do jardim e pegar tudo aquilo que eu preciso, tanto para a minha viagem, quanto para mim, e também para poder restaurar os muros de Jerusalém. Você não está entendendo? O guarda do jardim é o Espírito Santo. Muitas vezes nós tentamos adentrar e nós não conseguimos. Nós ficamos algo superficial, mas Deus quer que você vá além. O escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 9 que nós, por intermédio de Jesus Cristo, conseguimos acessar o Santo dos Santos. Nessa noite Deus está dizendo para você: você não tem recurso, mas dentro do meu jardim, no Santo do Santo, tem um recurso que você precisa e que você necessita. Neemias, ele não tinha recurso, Neemias não tinha possibilidades, mas o rei falou para ele assim: entra agora, pega aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Cutuca essa pessoa que está do teu lado e fala assim: entra dentro do jardim agora e pega aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Ô pastor, dentro desse jardim tem o quê? Se você precisa de cura, ele é o Jeová Rafá, o Deus que
cura, é o Deus que sara. Se você precisa de providência, Ele está lá dentro também dizendo assim: eu sou Jeová Jireh, o Deus da providência. Se você está em guerra, Ele é o Senhor Sabaote, o Deus dos exércitos, que peleja a minha e a sua causa nesta noite. E se você precisa de um milagre, Ele se apresenta como o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quem acredita nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pegue na mão dessa pessoa, feche os corredores. Olhe para essa pessoa e fala assim: o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais e além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele só pediu essas duas cartas. Aí sabe o que o rei fez? No versículo 9, a Bíblia vai nos dizer que o rei ordenou que os capitães, veja, não eram soldados não, capitães, acompanhassem Neemias no decorrer da viagem, guardando Neemias, protegendo Neemias, livrando Neemias. Você está achando que você está sozinho? Aí Deus está falando assim: eu já designei os meus anjos para te guardar. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não vai ser atingido não. Ei, Hebreus capítulo 1, versículo 14, já está se cumprindo sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você está achando que até o fim Deus está falando assim: você vai ir além, tem recurso para você, existe resposta para a tua oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Adore a Deus nesta noite. Olhe bem para cá, fique com a mão aí. Eu não posso errar, eu fiz um propósito com Deus. Pastor Wellington, ele conhece, e o pastor Júnior Trovão conhece minha esposa pessoalmente. Lá no Campo do Brás, eu já ministrei em mais de 800 congregações. Todos conhecem também. Eu estou pregando algo. Eu não vim aqui para dar apenas para vocês conselhos. Isso não é conselho. Eu sou um exemplo. Eu quero ser um exemplo. E eu sou um exemplo. Janeiro de 2010, minha esposa sofre um acidente. Escola Retina. Ela passa por 13 cirurgias. 3 vezes na UTI. Acharam que seria a minha morte. A morte dela. Tanto física quanto ministerial, emocional. No ano 2016, ela fez uma cirurgia no mês de agosto, chamada vitrectomia a gás. Tira o olho para fora, quem for da área sabe o que é. Coloca um gás para poder segurar a retina. Foi a última tentativa que fez no Hospital das Clínicas. E não deu certo. Ela ficou 3 meses na mesma posição para o organismo absorver o gás. Nisso eu parei de dirigir igreja. Eu dirijo igreja desde os meus 17 anos. Dos 17 aos 31. Tenho 34 agora. E todo o recurso que eu tinha vinha do salário que eu recebia de ajuda de custo. Parei de dirigir igreja, não tinha mais. Isso daqui é milagre, para você entender o poder da oração. Quando deu o mês de entrando para dezembro, eu não tinha mais recurso, meu aluguel estava atrasado, a água estava atrasada, a luz estava atrasada. Tinham batido no meu carro, na traseira, na frente, o carro não andava mais. Eu estava na prova, estava em Gojó, só não estava doente, minha esposa estava doente. E eu passei a madrugada orando. Eu ia no hospital, não tinha mais remédios gratuitos que ela precisava. Passei a madrugada orando. Pastor Júnior, pastor Hélio, eles oraram. Grandes homens de Deus oraram. Mas era a vontade de Deus eu passar por aquele processo. Nessa hora você liga, ninguém te atende. Você pede para alguém abrir uma porta para você pregar, ninguém abre. Mas eu entendi tudo.
Se o homem te ajudar, ele lança no rosto. Mas se Deus abrir a porta, aí é outra coisa. Lá no Brás, eu sou o vice-coordenador geral do departamento de varões de todas as congregações. Ajudo na vigília. Nós sempre recebemos o pastor José Gouveia e os demais pastores. Pergunta para eles qual foi o dia que eu pedi ajuda. Pastor Carlos Maia eu encontrei um telefonema, ele me encontrou, eu estava no santuário da oração, lá na sede da Deus é Amor, orando. Deus apresenta você para as pessoas. Deus abre as portas. E amigos como o pastor Carlos Maia se tornam pontes e portas para você. Entenda isso. Aí acabou tudo. Eu passei a madrugada orando. Quando foi perto das 10 horas da manhã, bateu lá na porta de casa. Eu olhei, vi que era um pastor do Brás. Eu não tinha amizade com ele. São muitos pastores. Ele falou, pastor Tiago. Eu falei, pois não. Ele falou, posso entrar? Eu falei, pode. Ele falou, posso fazer uma oração para sua esposa? Eu falei, pode. Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, está difícil. Ele falou, por quê, pastor? Eu falei assim, não tem café, pastor. Aí ele falou, eu entendi tudo. Aí ele falou assim, você pode ir comigo até a porta? Eu fui com ele. Quando eu cheguei lá, ele tem uma Outlander. Ele abriu o porta-mala. Não tinha uma cesta básica, mas tinha uma compra que tinha verduras, legumes, frutas, tudo que você imaginasse. Ele falou, vamos levar para dentro. Quando nós colocou lá dentro, ele falou assim, agora dá para tomar café? Eu falei, tem requeijão, tem Danone, tem pão integral. Pão integral nem como, vai ficar para minha esposa. Qualquer pregador no meu lugar ia ter vergonha de falar, mas eu não tenho vergonha de falar aquilo que Deus fez em prol da minha vida. Eu valorizo aquilo que Jesus fez, porque durante a madrugada eu sei o valor da oração e das lágrimas que eu derramei no desespero. Eu sei o quanto eu gritei naquela noite, quando eu saí de perto da minha esposa, gritando por uma ajuda, por um socorro, e Deus enviou. Eu vou dar o nome do pastor porque ele autorizou. É o pastor Erisvaldo, que dirige a Debrais Vila Rio Branco. Ele está lá há mais de 10 anos. Pastor Ed conhece ele. Ele foi lá, me ajudou, eu não conhecia. Mas tem uma coisa, o Deus que eu e você servimos te conhece. E aí, pastor, nós estamos sentados na mesa, não tinha mais, ia ser despejado. Ele sacou de quase 6 mil reais assim e falou assim, pastor, está aqui, Deus mandou dar para o senhor, paga todas as suas dívidas e durante um ano, quanto tempo? Não se preocupa com mais nenhuma despesa do Senhor. Eu vou te sustentar, eu vou cuidar do Senhor. Os meus inimigos olhavam para mim e falavam assim, é o fim dele, como é que ele está sobrevivendo? Ele não sai para pregar. Mas eles não sabiam, Deus tinha preparado um corvo que trazia comida para mim. Segura a bandeira aí. Em 2017 eu não tinha carro. Deus batendo lá na porta, lá um varão falou, cadê teu carro, pastor? Foi, tá todo batido. Ele falou, chegou no guincho no outro dia, levou o carro embora. Eu falei assim, já não tinha, já levou embora? Aí sabe o que ele fez? Falou, vamos ali na concessionária comigo. Cheguei lá, me deu um Versa 2017. Sabe o que é o mais bonito disso? Se você entrar lá no meu Instagram, Pastor Tiago Dantas com TH, você vai ver o pastor Júnior, provou quando foi pregar a primeira vez lá na vigília do Brás. Ele usou o meu carro como púlpito
para poder pregar, porque a multidão era tão grande que estava do lado de fora, não dava para ele entrar. E pregou 40 minutos do lado de fora, em cima do carro. O carro que Jesus me deu é um instrumento. Aquilo que Deus te dá, meu amado irmão, aquilo que Deus coloca na tua mão, sirva Jesus com aquilo que Ele te deu. Pastor, e a sua esposa? Ela ficou 8 anos cega. Mas tem uma coisa: quando ela pegou a infecção no olho direito, ela entrou para o hospital das clínicas para poder arrancar o globo ocular. Aí sabe o que aconteceu? Ah, meu amado irmão, ela estava lá, eu já tinha aceitado a situação, ela também. E quando ela estava deitada, antes de levar a anestesia, ela deu um grito e falou assim: eu estou vendo. O médico falou assim: você está vendo o quê? Ela falou assim: eu estou vendo a luz, estou vendo os aparelhos, eu estou vendo. Jesus curou a minha esposa, Jesus curou a minha esposa, Jesus curou a minha esposa. Hoje ela enxerga e não usa nem óculos. O pastor Júnior foi um instrumento para a minha vida. Falou assim: oh, você vai viajar, você vai estar no mesmo altar que eu. Missionário Ezequiel Pires falou a mesma coisa. Eu olhava e falava assim: mas como a vida toda eu fui pastor de igreja, eu não tenho amizades que me levem para poder sair para pregar. Aí sabe o que Deus fez? Começou a preparar amigos, naturalmente. E sabe onde eu estou hoje? Pregando numa das maiores vigílias, um dos altares mais cobiçados deste Brasil. Pegue na mão desse irmão que nós vamos orar e diga para ele assim: esse Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre. Enquanto nós oramos aqui, o grupo de louvor adora, o céu se movimenta. Enquanto nós oramos, o grupo de louvor adora, o céu se movimenta. Enquanto você ora, o grupo adora, o céu se movimenta. Ora igreja, vai orando, vai orando.